Iniciaremos a resolução de mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, caderno 5, amarelo. Questão 175. Mais uma questão padrão Enem, enunciado muito longo, onde você tem que fazer a filtragem do que é essencial e do que é apenas alegoria para compor o texto, mas não vai interessar na resolução do problema diretamente. Então vamos lá. Um confeiteiro passou a produzir tortas em formato de cilindro circular reto, com raio da base variando entre 12 e 16 centímetros e altura de 6 centímetros. Essas tortas deverão ser embaladas em caixas com formato de prisma reto de base quadrada, de modo que seja possível acomodar a torta em seu interior e ainda restar pelo menos 1 centímetro de distância entre a torta e as superfícies internas da caixa lateral e superior. Ele dispõe originalmente de caixas no formato pretendido, cujas dimensões internas são 14 cm de comprimento do lado da base e 7 cm de altura, que não atendem às suas necessidades. Portanto, ele comprará novas caixas com o mesmo formato das caixas originais, mas com comprimento do lado da base maior, que sejam adequadas para embalar todos os tipos de torta que produz. A aresta da base das novas caixas deve ser no mínimo quantos centímetros maior do que a das caixas originais. Repito, enunciado muito longo, se você não tiver cuidado, você se perde. Então, a primeira informação que é essencial você ter e você perceber é que, embora ele use a altura, tanto no caso do cilindro circular reto, quanto no caso do prisma reto de base quadrada, ele usa a altura 6 e ele usa a altura 7, mas na questão em si, na pergunta, você não precisará se preocupar com a altura, porque a pergunta faz referência apenas à aresta da base das novas caixas. Então, ele quer saber a dimensão da aresta da base das novas caixas. A altura é um elemento figurativo que, em tese, para a resolução do problema, importante mas você não precisará. Então, qual é a situação? Eu tenho um cilindro circular reto de raio 12, no mínimo, e de raio 16, no máximo. O que ele vai fazer? Se eu tenho raio 12, essa dimensão aqui do diâmetro da base será 24 centímetros, porque ele faz referência a raio, mas ele quer dimensão, então eu vou ter que colocar um prisma reto que comporte o diâmetro. Se o raio for 12, o diâmetro 24, é o dobro. Se o raio máximo for 16, o diâmetro vem para 32. E o que ele vai fazer? Ele vai embalar em caixas com formato de prisma reto de base quadrada. Então, eu tenho esse material aqui e vai ser colocado dentro dessas caixas em formato de prisma, só que ele tem inicialmente o prisma com 14 centímetros de comprimento do lado da base e 7 centímetros de altura. Eu não vou conseguir colocar a primeira com 24 centímetros numa caixa que só tem base de 14. Então, por óbvio, a que tem raio 16 que dá diâmetro 32, eu também não coloco aqui. Não tem como eu colocar. Coloca aqui, ficou ótimo, né? Certo? Desse modo, eu tenho que comprar outras caixas no formato de prisma, de tal modo que eu consiga colocar essas duas dimensões, 24 e 32. Só que ele dá uma informação adicional. Eu tenho que ter 1 centímetro de distância entre a torta e as superfícies internas da caixa, tanto lateral quanto superior. Repito, essa informação superior ela é importante, mas ela não está na pergunta. Então é um distrator. É só para você achar que tem alguma relação com a pergunta, mas não tem. Se eu tiver o diâmetro de 24 centímetros, se eu aumentar um para a direita, um para a esquerda, um para cima e um para baixo, eu terei agora na base do prisma
reto de base quadrada um lado de 26 e não de 14, é o que ele diz, ele vai comprar novas caixas. Então, se eu colocar a torta de raio 12, eu tenho que ter uma caixa de base quadrada de 26 centímetros. Se eu colocar na caixa com raio 16, o dobro, o diâmetro dá 32. Eu vou aumentar 1 centímetro mais 1, vai para 34. Eu vou ter um prisma reto de base quadrada de lado de aresta 34 centímetros. Desse modo, o que ele quer? Mais o comprimento do lado da base maior que sejam adequadas para embalar todos os tipos de torta que produz. Então, se eu pegar uma torta de raio 12, 24 centímetros de diâmetro, uma aresta de 26 resolve, mas eu tenho que pegar todos os tipos de torta. Então, eu tenho que pegar a estrutura maior. Eu tenho que pegar uma estrutura onde eu possa colocar a de raio 12 e a de raio 16. Se eu pegar a estrutura maior, raio 16, eu tenho aqui um diâmetro de 32. Se eu aumentar 1 mais 1, 34. Eu tenho uma aresta de 34 centímetros. Desse modo, se eu tinha uma caixa com 14 centímetros de comprimento do lado aqui, e eu passei para uma caixa com 34 centímetros de comprimento da aresta, o lado da base, o que eu tenho? 34 menos 14, eu tenho 20 centímetros no mínimo. Então, a aresta da base das novas caixas deve ser, no mínimo, quantos centímetros maior do que a das caixas originais? Resposta, item E, 20 centímetros. Repito, as questões do Enem têm essa peculiaridade. Eu não sei de que forma isso ajuda ou isso prejudica, mas a prova é muito cansativa por isso, porque são textos longos, onde você tem que fazer muitas interpretações, mas que as ferramentas matemáticas são muito elementares. É o estilo de prova, a gente tem que respeitar, mas para uma vida inteira de estudos, eu acho muito pouco. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Se possível, inscreva-se no canal. Até a próxima resolução. Forte abraço. Valeu!